O Botafogo anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira os seus primeiros reforços para 2019, Diego Cavalieri e Ferrareis. O goleiro, que irá substituir Gatito Fernandes em suas convocações para a seleção do Paraguai, e o meia, emprestado pelo Internacional, assinaram contrato por uma temporada com o Alvinegro e se apresentarão ao clube para a pré-temporada no início de janeiro. Apesar de não se enquadrar nas características buscadas pela comissão técnica, que desejava a princípio um jovem substituto, o nome de Cavalieri foi sugerido internamente e agradou. Aos 36 anos, o experiente goleiro estava livre no mercado após defender o Crystal Palace, da Inglaterra, no primeiro semestre de 2018, mas não chegou a entrar em campo. Pesou para o acerto a vontade de trabalhar com o preparador Flávio Tênis e a chance de jogar com as muitas convocações de Gatito. Corinthians acerta o empréstimo do meia Guilherme ao Bahia. O Corinthians acertou o empréstimo do meia Guilherme ao Bahia até o fim de 2019, quando terminará o vínculo do jogador de 30 anos com o Timão. Ele defendeu o Atlético desde o meio de 2017. Com o pagamento dos salários de Guilherme, o Corinthians vai zerar a dívida que tem com o Bahia por conta da contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba. A informação do empréstimo do meia foi divulgada inicialmente pelo Yahoo. Guilherme foi contratado em 2016 do Antalyaspor da Turquia por cerca de 5,7 milhões de reais, mas não conseguiu se firmar no Corinthians. Ele participou de 50 jogos e marcou 8 gols antes de ser emprestado ao Atlético no meio de 2017. De acordo com Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, o Flamengo entrou em contato para fazer uma oferta, mas a proposta foi bem abaixo da esperada pela Raposa e a conversa não evoluiu. O Flamengo mapeia o mercado em busca de reforços de peso. Além de Gabigol, a prioridade da diretoria, o rubro-negro consultou a situação do meia-atacante Luan, do Grêmio, e estuda apresentar uma proposta. Um dos principais jogadores do tricolor gaúcho e grande nome na conquista da Libertadores da América no ano passado, Luan não será liberado facilmente. A multa rescisória é de 18 milhões de euros, 79 milhões de reais. E a diretoria gremista não deve aceitar um valor muito inferior. Apesar da preferência por vendê-lo para um clube do exterior, para não fortalecer um concorrente nas competições que disputará em 2019, o Grêmio não descarta a negociação com um rival brasileiro, já que o camisa 7 não vive seu melhor momento. Neste ano, ele marcou apenas um gol no Brasileiro e foi ofuscado pelo atacante Everton, destaque do time. Luan é um dos maiores ídolos da história recente do Grêmio. Há 5 anos no clube, ele conquistou uma Copa do Brasil, 2016, e uma Libertadores, 2017. No ano passado, ainda foi eleito o Rei da América, prêmio concedido ao melhor jogador do continente pelo jornal uruguaio O País. Flamengo procura Diego para negociar renovação e aguarda pai do jogador para reunião no Rio. O vice de futebol Marcos Braz sinalizou o desejo de manter Diego, e o Flamengo se movimenta para renovar com seu camisa 10. O clube já procurou de Jair Ribas, pai e representante do jogador, e vai se reunir nos próximos com ele. A ideia é estender o vínculo. O atual acaba em 31 de julho. Jair Ribas está a caminho do Rio de Janeiro e desembarca na cidade ainda nesta quinta-feira. Ele aguarda um novo contato do Flamengo para iniciar as conversas de renovação. Também é desejo de Diego seguir na Gávea. O presidente santista, José Carlos Pérez, concedeu entrevista para o jornal A Tribuna e admitiu interesse no meia Andreas Pereira, que está com contrato próximo do final com o Manchester United, rival do Flamengo na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Peñarol deve vir ao Brasil para se reforçar para a principal competição do continente. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 20 de dezembro, pelo jornal uruguaio Ovación, a equipe está próxima de fechar com o atacante Gonzalo Carneiro, do São Paulo. O diário afirma que as conversas são muito boas, e o Peñarol já acredita que o negócio, por empréstimo, já está 75% fechado. O aurinegro busca um centroavante, com o experiente argentino Lucas Biatri podendo deixar o clube. Rodrigo Guerra, do Botafogo, também esteve em pauta no clube. CSA negocia a contratação de meia atacante do Flamengo. Recém-promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro, o CSA trabalha no mercado de bola em busca de reforços para a temporada de 2019. O azulão do Mutange tem como alvo o meia atacante Matheus Sávio, do Flamengo, e já iniciou a negociação para ter o jogador por empréstimo.
Palmeiras acerta empréstimo de Felipe Pires, ponta brasileiro do Hoffenheim da Alemanha. Jogador de 23 anos virá ao Brasil para fazer exames e assinar contrato de 1 ano. No meio do ano, quando o Palmeiras negociou Keno com o Pirâmides, do Egito, o brasileiro já havia sido avaliado pela comissão técnica. À época, porém, não houve negócio com o Hoffenheim. Trata-se do quarto reforço palmeirense nesta janela. O clube também já anunciou o meia Zé Rafael e os atacantes Arthur Cabral, que joga mais centralizado, Carlos Eduardo, que também atua pelo lado. Vasco encaminha empréstimo de atacante Ribamar, ex-Botafogo e Atlético PR. Mesmo não sendo uma posição prioritária, o Vasco focou em reforços também para o ataque. Ex-jogador do técnico Alberto Valentim no Pirâmides, do Egito, o jovem Ribamar, de 21 anos, está a caminho de São Januário por empréstimo. A informação foi dada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo All Sport. O atacante, que estava emprestado ao Old FC, da Arábia Saudita, teve o aval do treinador vascaíno e aguardando ainda esta semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos no Cruzmantino. Santos aceita vender Victor Ferraz, mas São Paulo terá de subir proposta. Apesar de o técnico Jorge Sampaoli dizer que tentará convencer o lateral Victor Ferraz a permanecer no Santos, o camisa 4 não é inegociável. Segundo apurou o All Sport, a diretoria aceita vender o jogador para o São Paulo, principal interessado, mas espera uma proposta mais interessante dos tricolores. A reportagem ainda apurou que o Santos já recusou a troca de Ferraz pelo atacante Santiago Trellis, sugerida pelo São Paulo. Por conta disso, o clube do Morumbi enviou uma proposta somente em dinheiro para ficar com o lateral. Inicialmente, a diretoria alvinegra rejeitou a oferta, mas admite nos bastidores que ainda pode liberar o jogador caso o tricolor aumente a oferta.